minutos. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, a gente começa falando de folia fora de época, mas folia feita com dinheiro público. Olha só, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, determinou a abertura de uma sindicância para apurar os gastos públicos com a viagem de 3 servidores da pasta para um evento de pré-carnaval em Aracaju. O ministro disse que houve um erro na emissão das passagens e no pagamento das diárias. A viagem dos 3 servidores custou R$ 18.500 aos cofres públicos. Os valores, segundo o ministro, e depois de uma repercussão negativa danada, né? Está estampado em todas as páginas de jornais e quem está no YouTube está acompanhando. Esse é o ministro, Marcelo, é? Esse é o ministro. Esse é o ministro, né? É o ministro pulando aquele carnaval ali em Aracaju e tal, no meio da galera, daquele jeito. Eduardo, segundo o ministro, os valores foram devolvidos. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O Pondé, que é conhecido nos meios acadêmicos brasileiros, costuma falar muito da hipocrisia da esquerda brasileira. Ele diz que a esquerda brasileira se julga a última cerveja gelada no deserto, a salvadora do mundo, e que gosta mesmo do deleite. Eu não sou o mais inteligente dos brasileiros, mas eu fico muito triste quando fazem pouco caso da inteligência que tem, daquela pouca que Deus me deu. O cara falar um negócio desse, primeiro, se 3 funcionários viajam para o mesmo carnaval que ele for, brincam no mesmo bloco com ele, com dinheiro público, e ele não sabia, vai abrir sindicância agora, ele precisa pedir demissão pela incompetência. Mas o Lauro Jardim, que é o jornalista que estatou toda essa confusão, já anunciou que a número 2, a secretária executiva, funcionária de carreira, pediu exoneração porque não concordava em autorizar as viagens. O ministro, já chega a ter que... O da comunicação é Juscelino, né? Juscelino. Já tem que é Juscelino que mata a gente de vergonha, já tem a nomeação do Lewandowski que mata a gente de vergonha. Ministro, tenha paciência, ministro. O William Travassos, o ministro, ele fala, pelo menos, que pagou a viagem dele com o próprio dinheiro, né? Os servidores que tiveram os gastos aí pagos pelo governo. De qualquer forma, ele estava lá no meio da turma e, no Diário Oficial, ele assinou a autorização. Sim, e aí depois... Bom dia, Júnior, bom dia, os ouvintes daí. Depois fala, não sei de nada, não foi um erro do meu gabinete. Cara, faça-me um favor. Agora, o que me chama a atenção, sabe, o Eduardo, é o que isso veio à tona. E o que essa esquerda caviar está fazendo pelos bastidores e que a gente não consegue enxergar? Dessas viagens. Nós pegamos, lembra daquela senhora que pegou o voo e foi passear também num avião público? Nós pagamos para ela curtir. Ela foi ver um jogo de futebol. Foi ver um jogo de futebol. Então, assim, quando a gente recebe a informação e as matérias começam a pipocar nos sites, na grande imprensa, aí rapidamente a gente joga um pano em cima e fala, não, foi um erro administrativo. Que nada, amiguinho. O problema é que a gente não consegue enxergar tudo, porque a gente já sabe que essa turma gosta de viajar e conhecer lugares, né? Até o próprio presidente faz isso. Ô Marcelo, mas o que me incomoda mais, é lógico que a gente tem um exemplo que está na nossa cara aí, que está a bola da vez, mas seja de direita ou seja de esquerda, os nossos políticos gastam o nosso dinheiro para coisas como essa aí há muitos anos, né? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. E é exatamente, e é uma situação curiosa, né? Que não tem uma distinção muito de partido, porque a primeira situação, a primeira medida, quando acontece alguma coisa desse sentido, seria afastar, né, o ministro, os servidores e investigar o que é que aconteceu. Né? Só que isso não é uma prática que os governantes no Brasil fazem. Né? No governo Lula, desde o início do governo, em 2023, surgiram várias denúncias. A primeira foi a ministra do Turismo, né, a Daniela do Vaguinho. Surgiram denúncias depois do ministro das Comunicações. Agora tem o ministro do Turismo também, que está com a denúncia aí do governo pagando gasolina para empresas dele. Então, são várias denúncias que vão surgindo. E aí, em vez de tentar afastar para resolver até que a pessoa esclareça a denúncia, ela fica no governo, vai se posicionando ali, dá uma entrevista aqui, uma ali, e a coisa vai sendo empurrada com a barriga. O ministro, né, o Macedo, a entrevista dele ontem chamou muita atenção porque ele fala que ele não sabia que os assessores estavam lá com dinheiro público. Mas, poxa, ministro, você assinou no Diário Oficial da União essa liberação. Você assinou um documento sem saber exatamente como que ia ser, você não sabia se ia ter gasto ou não. Uma situação... Ficou difícil para ele explicar
essa situação. Sua assinatura num papel, num documento, normalmente, né, o normal é que o ministro leia e saiba quanto que vai ser gasto de passagem, se vai ter que pagar diária para o assessor. Então, uma situação muito ruim. E passou da hora do governo, né? Não é uma coisa só do governo Lula, mas dos presidentes brasileiros, dos governadores, tomarem essa medida. Tem uma denúncia, afasta, se explica, depois, se ficar comprovado que não teve desvio, que foi um erro de procedimento, volta para o cargo. E nesse caso também é bom a gente falar, né? A imprensa, os jornalistas são tão atacados às vezes. É importante a gente falar nesse caso como que o jornalismo é fundamental para trazer à tona casos como esse. Mas somos atacados por pessoas que estão, como agora, estampado no nosso YouTube, pessoas como essa. Então, e não é desse governo, não, de todos os governos. Tá? Independente do partido. E nesse seja caso, prefeitura, governo federal, tudo assim. Então vale muito a pena a gente, né, nesse caso, dar os parabéns para o Lauro Jardim, que foi atrás, foi descobrir por que a número 2 do Ministério pediu exoneração, e aí desvendou esse caso, que se não fosse a imprensa livre investigando o caso, provavelmente ia ficar esquecido, esse dinheiro ia ser gasto sem ninguém dar a notícia. Gente, a minha chegada ao jornalismo coincidiu com os últimos anos do que chamam de ditadura, golpe militar, enfim, daquele período que nós tivemos. E eu logo conheci um governador indicado, Francelino Pereira, e um prefeito indicado. Júnior, foram os 2 caras mais honestos que eu conheci na minha vida de repórter. Um indicado para governador que indicou um prefeito. Maurício foi o melhor prefeito que eu vi nessa cidade, Francelino foi o melhor governador que eu conheci. É só checar os números. E, naquela época, o Figueiredo falava o seguinte: vocês estão querendo, né? Eu vou entregar para vocês, depois vocês vão ver. De lá para cá, rapaz, mas desandou de um jeito. Começou a desandar com o Tancredo, que nunca sabia do que interessava, só o que interessava a ele. E veio vindo, no caso de Minas Gerais, até que chegamos na administração Pimentel. Aí conhecemos a esquerda brasileira. Ainda tem muita gente que me chama de petista aí na rede social. Enfim. Não, o Marcelo falou sobre escândalos, eu só lembrei daquele triplex no Guarujá e do sítio em Atibaia também. Então, Júnior, o que eu constato é o seguinte: a chamada direita antiga, claro que você tinha exceções, né? Maluf, por exemplo. Mas os caras que eram atacados ferozmente, eu lembro de políticos como Carlos Eloy, eu lembro de políticos como tantos caras sérios, que envelheceram e morreram, pobre. Aí vem chegando essa safra. E nessa safra nova, principalmente governadores e presidentes, é rara a exceção. Eu quero render aqui uma homenagem a um cara que eu achava chato demais, que não ia com a minha cara nem eu com a dele. Eu fiz uma pergunta mal feita para ele uma vez na posse do procurador Nédas Ulisses, ele quis me dar um soco, isso virou notícia nacional, o Itamar Franco. O Itamar Franco, gente, é o único presidente da República, depois da redemocratização, é o único que o dia que o ministro mais importante e mais querido dele, o Henrique Argrives, da Casa Civil, foi acusado não sei de quê, falou assim: o ministro está afastado até apurar. Foi o único. Itamar Franco. Esse devia ser o procedimento, assim, básico, né, de qualquer governante, de qualquer gestor. Tem a denúncia, tem dúvida, afasta, espera apuração, depois a gente vê se volta ou não. E escândalo com o Itamar, o máximo que chegava era uma mulher do lado dele sem calcinha no palanque.